Olá, que bom encontrar você aqui para mais uma conversa no Liturgia e Vida. Hoje o nosso papo é sobre as leituras da sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. E é também o dia de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Um doutor da igreja conhecido por olhar para os mais simples com muita misericórdia. Exatamente. E a ideia hoje é justamente conectar tudo isso, sabe? A palavra de Deus que a gente ouve em Levítico, no Salmo 80, no Evangelho de Mateus, e como a vida de Santo Afonso ilumina essa palavra para nossa caminhada hoje. Vamos focar em 3 pontos assim. Como a gente santifica nosso tempo, a importância de saber escutar e como superar os preconceitos para enxergar o sagrado. Legal! Vamos começar então por Levítico, capítulo 23, fala das solenidades do Senhor, Páscoa, Pentecostes. Fique pensando, por que essa necessidade de marcar o tempo assim de forma tão sagrada? Qual o sentido disso pra gente? Olha, essa pergunta é ótima. Não era só tipo um feriado, né? Era mais profundo. Funcionava como eh, uma pedagogia de Deus mesmo. Pedagogia? Como assim? É, para ensinar o povo a encontrar o sagrado no meio do ano, sabe? Para não esquecer da história da salvação, para renovar a aliança com Deus, davam um sentido maior para os dias. Entendi. E Santo Afonso, ele entendia bem isso. A vida cristã precisa desse ritmo, dessas pausas sagradas que alimentam o dia a dia. Totalmente o contrário dessa nossa loucura de hoje, né? Só produzir, produzir. Pois é, a gente vive correndo, mas como trazer isso para a prática sem virar só mais uma obrigação? Como manter esse toque sagrado? Talvez o segredo seja a intenção, sabe? Santo Afonso era muito prático nisso. Não precisa ser nada grandioso. Um gesto pequeno, mas consciente. Uma oraçãozinha antes de começar o trabalho, um minuto de silêncio e gratidão antes de dormir. Hum, É como tecer o sagrado no tecido do dia a dia, né? Transformar o comum com um toque do eterno. Assim como as festas faziam para o povo de Israel. Gostei dessa ideia de tecer o sagrado. Isso me leva direto para o Salmo 80, que fala tanto de escuta. Tem aquele versículo forte: Escuta, ó meu povo, ó Israel, se me escutasses. Soa quase como um lamento de Deus, né? É um lamento, sim, mas é também um convite cheio de paixão. Mostra o quanto Deus deseja esse diálogo próximo. E, ao mesmo tempo, como a gente tem dificuldade de silenciar para ouvir. Os ouvidos ficam meio surdos, o coração distraído. Nossa, total. Santo Afonso dizia que escutar é uma arte fundamental. Escutar a Deus na oração, claro, mas também escutar o irmão, a irmã, suas dores, suas alegrias. Hoje, com tanto barulho, é um desafio enorme. É verdade. Parece que a gente desaprendeu a escutar de verdade. É tanta informação, tanta opinião, a gente mal ouve quem está do lado, quanto mais a Deus. Como resgatar isso? Olha, talvez começar pequeno funcione. Tentar dedicar alguns minutinhos para ouvir alguém de verdade sem já ir pensando na resposta, sabe? Uhum. E separar um momento de silêncio de propósito, mesmo que seja curto, só para se colocar diante de Deus e tentar ouvir. Sem pedir nada, só estar ali, atento. Estar atento. E essa dificuldade de ver e ouvir o divino no comum me lembra muito o Evangelho de Mateus 13, a cena lá em Nazaré. Jesus chega, ensina com uma sabedoria incrível, faz milagres, mas o pessoal da terra dele fica desconfiado. Ué, mas não é o filho do carpinteiro? A mãe não é a Maria? É impressionante como a familiaridade cegou eles, né? É a tal tragédia de Nazaré. O preconceito que nasce justamente de achar que já conhece tudo. Isso impediu que eles vissem o extraordinário acontecendo bem ali, através de alguém que eles achavam comum demais. Exato. Se prenderam no rótulo filho do carpinteiro. E, nossa, perderam a chance de encontrar o Filho de Deus. Santo Afonso também passou por isso, né? Muita gente resistiu quando ele decidiu focar nos pobres, nos esquecidos, Sim. aqueles que a sociedade preferia ignorar. E isso bate forte na gente, né? Quantas vezes os nossos próprios rótulos, nossas ideias fixas sobre as pessoas, sobre situações, nos impedem de ver o bem, a graça, a presença de Deus onde a gente menos espera. A gente fica preso no filho do carpinteiro
e não vê o mestre agindo. Exatamente. A fé pede esse passo além, né? Ir além das aparências. É um encontro pessoal que não se baseia só no que os olhos veem de primeira. E a consequência lá em Nazaré foi séria. Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. A nossa abertura ou a falta dela faz diferença para a ação de Deus na nossa vida. Então, juntando tudo isso e pensando em Santo Afonso, parece que a mensagem principal é de esperança, né? Que a santidade está ao nosso alcance. Ela está na simplicidade do dia a dia, confiando na misericórdia de Deus, que nos chama para um amor possível, ali onde a gente está. Perfeito. As leituras de hoje nos deixam, assim, 3 convites bem claros, eu acho. Primeiro, encontrar o sagrado no tempo comum, dar um ritmo para ele, um sentido mais profundo, como Israel fazia com as festas. Certo. Segundo, cultivar um coração que escuta de verdade a voz de Deus e o grito silencioso de quem está do nosso lado, como o salmista pedia. E terceiro, tentar libertar nosso olhar dos preconceitos para conseguir ver Deus agindo no simples, no familiar, superar essa cegueira que aconteceu em Nazaré e confiar, como Santo Afonso ensinava. Quem espera em Deus não será confundido. Ele tinha uma confiança enorme nisso. Lindo. E para a gente pensar um pouco mais depois, será que a nossa dificuldade em valorizar o comum, o familiar, pessoas, rotinas, pequenas graças do dia a dia pode estar limitando a nossa experiência de Deus agindo na nossa própria vida? Fica aí a reflexão. Uma ótima reflexão para a gente levar. Esperamos que essa conversa tenha ajudado de alguma forma na sua caminhada. Se você gostou, deixa sua curtida, seu comentário aqui pra gente. Conta como essas palavras tocaram você hoje. Um grande abraço e até a nossa próxima reflexão.